pessoal. Questão de número 61 do capítulo 5 dos Fundamentos de Física, volume 1 do Halliday. Um balão de ar quente de massa m grande desce verticalmente com uma aceleração para baixo de módulo A. Que massa, entre aspas, o lastro, que é aqueles contrapesos, para você aliviar o balão, deve ser jogada para fora que o balão tenha uma aceleração para cima de módulo A. Suponha que a força vertical para cima do ar quente, sobre o balão, não muda com a perda de massa. Então, nós temos o seguinte. Nós temos a força peso, que puxa o balão para baixo, e a força do ar quente, que empurra o balão para cima. Porém, o balão está descendo. Então, nós temos o seguinte. Analisando o sistema como um todo, nós temos o seguinte. Na descida, a força resultante é a força do ar quente menos a força peso. Então, nós temos que a massa resultante aí, vezes a aceleração, vai ser igual à massa do ar quente menos o peso do sistema vezes a gravidade. Então, isolando a força do ar quente ali, nós temos essa configuração aqui. A massa do sistema vai ser igual vai ser multiplicada pela soma das acelerações, que é igual à massa do ar quente. Então, nós temos aí a massa do sistema, vai ser dada pela força do ar quente sobre a soma das acelerações. Então, nós temos essa configuração aqui para o nosso sistema, em que o balão está descendo com um lastro, um peso, que vai ser solto para poder ele reverter esse movimento. Então, nós temos que a massa do sistema é igual à força que o ar quente exerce para tentar subir o balão, sobre a soma das acelerações, da gravidade quanto à aceleração do sistema. Nesse caso aqui, a aceleração é para baixo, vai ser negativa. Então, ela é um fator aí, um termo que vai determinar a descida do balão. Porém, o peso é solto. E aí, agora o balão começa a subir, porque agora ele aliviou o seu peso. Então, ele tendo menos peso, e considerando que a força do ar quente se mantém constante, é a mesma para as duas situações. Então, nós temos agora que na subida do balão sem esse peso, nós temos que a força resultante vai ser a força do ar quente menos a força peso, que a gente está considerando como um sentido para cima como positivo. Por isso que a força peso negativa nas duas situações. E aí faz agora aí, abrindo a equação, só que nesse caso agora não é mais a massa do sistema, mas sim somente a massa do balão, que é o nosso emissão, porque o peso não faz mais parte do sistema, ele foi solto. Então, pega o mesmo procedimento, isola a força do ar quente ali, então vai ficar a massa do balão vezes a aceleração resultante, mais massa do balão vezes G. Então, coloca essa massa em evidência, então nós temos essa segunda equação aqui, porque a gente não sabe qual é a força do ar quente. Então, eu isolei ela nessa equação para poder substituir na primeira, do nosso sistema que está com uma descida. Então, nós temos o seguinte. A massa do sistema é a massa do peso mais a massa do balão, que é igual à força do ar quente sobre a soma das acelerações, certo? Isolando a nossa massa do peso, nós temos aí a equação que define qual vai ser a massa desse peso que vai ser solto para que o balão suba. E como a nossa força do ar quente depende da massa do balão multiplicado pela soma das acelerações, G, e essa aceleração resultante, que é a mesma, que tem que levar isso em consideração, eu esqueci de falar aqui, que a aceleração de subida e descida é a mesma. Então, esse AR resultante é o mesmo, tanto para descida quanto para subida. E
a força do ar quente é a mesma nas duas situações. Então, na nossa primeira equação, nós temos ali a soma das massas igual à força desse ar quente sobre a soma das acelerações. Só que a força do ar quente é a massa do balão vezes a soma das acelerações. Então, eu substituí ali embaixo na equação. Então, a nossa massa do lastro, que vai ser solto para que o balão suba, depende do quociente entre a multiplicação da massa pela soma das duas acelerações sobre a soma de novo dessas duas acelerações menos a massa do balão. Então, essa é a equação que vai descrever, ou seja, vai determinar qual é a massa do lastro que deve ser solto para que o balão suba de volta com a mesma aceleração que ele vinha descendo. Lembrando que esse AR é o mesmo que o A do nosso denominador. Né? Esse AR no numerador é o mesmo do A no numerador. Então, fazendo uma operação entre frações, né? Que a gente tem uma fração aqui, ó, se vocês estão olhando, né? Você tem o primeiro termo menos o segundo termo, né? Onde a fração é só m do balão sobre 1. Né? Então, resolvendo essa operação de frações, a gente vai ficar com a massa do balão que multiplica a soma das acelerações menos a diferença das acelerações multiplicado pela massa do balão sobre a soma das acelerações. Colocando m em evidência, nós vamos ter aí g mais a aceleração menos g mais a aceleração sobre g mais a aceleração. Então, nós temos ali duas variáveis de mesmo módulo, mas sentidos opostos, g e menos g. Então, a soma delas resulta em anulação, né? Elas se anulam, é zero. Então, nós temos A mais A, então vai dar 2 vezes A, vezes a massa do balão, sobre a aceleração da gravidade, mais a aceleração de subida do balão. Então, a massa desse peso é definida por essa equação. Como nós não temos nenhum valor dado, então fica definido por esse termo aí. Se você souber qual é a aceleração e qual é a massa do balão, é só substituir os valores. G você já sabe qual é. E aí você tem a massa do lastro que foi solto com que faça com que o balão suba com a aceleração com que ele vinha descendo. Então, é isso aí. Muito bem, pessoal. Espero que tenham compreendido, que tenham gostado. Crítica, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Curtam, compartilhem e até a próxima questão.